Boa noite, vamos tentar entrar novamente. Boa noite, vamos tentar entrar novamente. Estou aqui. Tive que encerrar o vídeo e começar novamente porque a internet está muito lenta. Na verdade, é um problema no Brasil inteiro e no mundo inteiro, né? Nós estamos realmente procurando se aproximar das pessoas através das lives e isso tem feito que, né, o sistema de tecnologia do mundo não esteja aguentando. Então é com muito prazer que o Instituto Rio Grandense de Desenvolvimento Educacional hoje tem como convidado Dr. Paulo Rodrigo Pedroso da Silva. Ele que é professor de Educação Física, mestre em endocrinologia na área de ciências médicas pela URGS. Boa noite, doutor. Boa noite, seu Gustavo. E também doutor em ciências do exercício e do esporte pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Tá? Com muita honra que temos esse doutor realmente, né, com doutorado, para poder falar sobre um tema para nós muito importante, que é o afastamento e isolamento social em épocas de Covid-19. Tá? Dr. Paulo Rodrigo, ele é especialista em capacitação e serviço pela Fiocruz, hoje muito ouvida, né, porque é um lugar que estão fazendo as pesquisas com relação ao vírus, e também é autor de diversos trabalhos científicos em revistas nacionais e internacionais, e foi o fundador da Liga de Epidemiologia do curso de Medicina da Universidade Luterana do Brasil. Vou tentar chamá-lo, que a internet realmente estava muito lenta, e eu vou tentar chamá-lo para a nossa conversa. Boa noite para o pessoal que está aqui. Nós estamos tentando entrar em conexão com o Dr. Paulo, mas hoje a internet realmente está lenta. Se caso a gente não consiga realmente a conexão, porque nós estamos em lugares, né, distintos e a internet dele estava com a imagem congelada, daí a gente marca essa live para um outro dia, né? Mas a gente tem com muita vontade o Instituto hoje de tratar sobre esse tema, porque é um tema bastante importante que requer cuidados e requer que pessoas especialistas possam dar realmente a informação que nós precisamos com relação ao isolamento e afastamento social em época de pandemia, tá? Vou tentar novamente pedir para que o Dr. Paulo participe. Vou ver como é que tá a internet dele, na verdade caiu. Vamos ver. Não conseguiu ainda conectar. Vamos aguardando. Estou um pouco afônica novamente. Ontem a gente fez uma live e já estava afônica com essa mudança de temperatura. Então pergunto pro pessoal que está aí. O que vocês estão achando da questão do isolamento e do afastamento social? Boa noite. A gente realmente precisa de ter um conhecimento mais técnico a respeito de tudo isso, tá? Agora aqui tá, o Dr. Paulo conseguiu, mas ele tá na conexão. Boa noite, agora sim, Dr. Paulo. Agora todo mundo está sabendo o seu currículo, já fiz a apresentação umas 3 vezes. Isso que é interessante, né? Bom, pessoal, eu agradeço ainda está congelada a presença. imagem, mas vamos tocar. Agradeço a presença de todos, é um prazer mais uma vez estar aqui para falar sobre uma temática de Covid 2019, isolamento ou distanciamento social, né? É uma das grandes preocupações que tem me assolado essa temática, uma vez que minha área é a educação física, e sendo um profissional da área de educação física, eu vejo as coisas como com a questão do movimento.
e as pessoas que saem para a rua, elas acabam tendo que se deslocar e para fazer as suas atividades, fazer os seus exercícios. Tem a questão do lazer também, que é da nossa área, e aí vem diferentes questões com relação a isso, frente a essa pandemia de Covid-19. Notem bem que esse problema ele é recente, né? Ele é do início de dezembro, né? Alguns cientistas colocam isso, cientistas chineses, de 2 de dezembro, e só que vocês veem a evolução de tudo isso até o presente momento. Não temos vacina ainda, não fazemos testes em grande número. O que nós temos são pessoas comprometidas, basicamente na área da saúde, em querer tratar dos nossos doentes, e vemos muitos, né, cientistas pesquisando maneiras de reduzir, de minimizar o dano, bem como de tratar essa pandemia através da busca por uma vacina. É incrível o número de publicações que nós temos, né, no PubMed sobre essa temática, né? A principal biblioteca de artigos científicos do mundo tem uma seção específica para tratar do Covid-19. E Por é outro incrível, lado, nós doutor temos... Paulo, desculpa interromper, mas é incrível que eu penso assim, ó, tem muitas, as pessoas estão em movimento com relação a isso, por tudo que a gente está passando, enfim, mas eu percebo que tem poucas pesquisas no mundo inteiro pela quantidade de seres humanos desse planeta, né? Então, que a ciência ainda está muito tímida, as pessoas não procuram estudar a ciência, né? eu vejo essa tua colocação assim como uma colocação de realmente não, as pessoas não evidenciarem o valor que existe na ciência, né? Isso, porque trabalhos científicos existem diferentes trabalhos e esforços, né? Provavelmente aqui no Rio Grande do Sul, dentro seja do Hospital de Clínica, seja de algum outro centro de referência, a Universidade Federal de Pelotas, junto com o professor Pedro Halal, que felizmente é um profissional da área de educação física. Eu me sinto muito honrado de ter um colega que é o maior epidemiologista do Brasil, sendo coordenador de pesquisa, e um colega, reitor da Universidade de Pelotas, que coordena a pesquisa nacional. Então, eu vejo que os esforços são grandes, porém a mídia, ela se detém muito na questão política e também nas fake news, e aí isso acaba nos prejudicando bastante e reduzindo o impacto, né, que tem toda a ciência, uma vez que as fake news demonizam a ciência, né, se colocam conceitos religiosos em cima de questionamentos que são impensáveis, situações não tem como dar uma explicação para isso. Se tivesse um psiquiatra aqui na nossa live, ele poderia falar um pouco psicólogo, trabalhar e falar sobre essas neuroses aí humanas, né? É incrível. E aí a gente está numa situação que é de isolamento e distanciamento social, em que a gente não sabe nem no nosso país, muitas pessoas não sabem nem talvez o nome, né? Como se dizer o que é esse vírus, né? Eu tenho visto garrafadas na internet, se leva para um lado engraçado, né? Esses dias um gaúcho colocou óleo de capivara em uma garrafa e cachaça, e ali estava o tônico dele. Então, a gente está nessa onda até que aconteça algo mais sério e algo mais grave, né?
do Como que aconteceu na gripe espanhola, né, doutor Paulo? Que surgiu a caipirinha na gripe espanhola. Né? Um século atrás, as pessoas veneravam a caipirinha, elas criaram, na verdade, a caipirinha, achando que era um medicamento que pudesse acabar com a gripe espanhola. Só que quantos milhões de pessoas se perderam no mundo, né? Devido a essa Morreram situação. com essas receitas, né? Quantas morrem com essas receitas? Aí, em relação ao coronavírus, né, é importante a gente colocar. Eu fiz um pensamento, eu não vou escrever um artigo científico aqui, eu não vou fazer um ensaio, senão não vão ter pessoas. É uma experiência atual isso, né? Então, eu vou procurar fazer algo novo para mim e a gente tem que ver qual é a repercussão de tudo isso logo em seguida. Então, o que eu basicamente fiz, né? Eu busquei em fontes, né, o material, as questões de isolamento e distanciamento social, o que está sendo preconizado aqui e fora daqui, as questões do coronavírus, o que é esse vírus, como ele se desenvolve, né? Da onde ele vem, qual é a evolução da doença, né? Então, através de fontes, né? Eu busquei em fontes que são documentos oficiais e também em publicações científicas. E ainda, aquilo que eu não consegui encontrar nisso, eu busquei em sites de universidades e instituições, né, e nos meios de imprensa oficiais, nada em blog, no Instagram ou em uma outra, no YouTube, né, como muitas pessoas eu tive a oportunidade de ver na parte do ensino, tudo isso. Então, não, para ter a minha própria opinião, né, com base em argumentos, né, que muitas vezes não são tão sólidos, mas são argumentos, mas expor para vocês, eu tenho a minha, a minha opinião, vocês têm a de cada um, mas vamos nos basear em argumentação, e que essa argumentação seja válida, seja científica, né? Porque eu estou cansado de escutar fake news em meios de comunicação. As pessoas estão discutindo hidroxicloroquina na mídia, né? E sem nem... Eu não... Né? Isso aí tem que ser discutido por um químico, um farmacêutico, não pessoas Exato. num final de tarde falando sobre hidroxicloroquina sem um apoio médico de peso ali, né? Então, o vírus, né, o agente causador da doença, é um agente causador de doença, né? Ele é a síndrome respiratória aguda grave, né, ou aguda severa, que é conhecido como SARS-CoV-2, né? Esse é o vírus. Esse vírus já tinha um coronavírus anterior, o SARS-CoV, que ele já dizimou muitas pessoas, né, nos anos de 2002 e 2003, principalmente na Ásia, né? Então já existia. Os coronavírus, eles não são somente, não é somente um tipo de coronavírus, são N tipos de coronavírus. Porém, o coronavírus, os mais importantes que nós temos, né, o mais letal é esses do Oriente Médio, né, a MERS-CoV, né, que geralmente ele é transmitido do camelo para o ser humano, então ele é o mais letal de todos. Né, como havia dito, o coronavírus, o SARS-CoV inicial e o SARS-CoV-2. Esses são, que é o Covid-19, a doença, né? Infelizmente, que é essa que está nos assolando agora. Notem bem que essa doença, se fala de onde que veio, do que veio, enfim, existe uma publicação da Nature, né, que é a publicação mais importante até o momento,
nenhuma, alguém tem que publicar algo melhor para falar que a origem do vírus é uma origem de guerra e, enfim, de uma conspiração, né, da, Da de um China, dos grupo aí, Estados Unidos. ou da China com os Estados Unidos, ou de um grande grupo da terceira ordem mundial, da ordem, nova ordem mundial, que é o que tem muito aí, muito ligado. A religião, principalmente, muito triste. Alguns senhores brasileiros se utilizaram de uma religião, ou de novas religiões, falando esse tipo de bobagem. Muito triste. Então, não, ele é um vírus que, basicamente, ele tem dois hospedeiros, né, que um é o pangolim, o outro são os morcegos, né? Lá, uma grande parte desse vírus, ela vem do mercado de Wuhan, né? Em Wuhan, na China. Então, eles têm por volta de 50 casos deste mercado mapeados. Então, só para ressaltar uma situação, né? Se o vírus matar o que a gripe espanhola matou, a China quebra. Não tem condições, né? Eu não sou economista, mas se milhões de pessoas, dezenas de milhões de pessoas morrerem no mundo, que são os consumidores de tecnologia da China, Da própria né? China. Da própria China, claro. E de produtos que não são somente produtos, máscaras e respiradores, né? Não vai ter para quem vender máscara e Sim, respirador. são todos os produtos do mundo, praticamente. Então, pode ter havido alguma negligência, enfim, em relação a isso, e os culpados serão punidos, porém, não é dessa maneira, né, que as coisas Se resolve a pandemia, né? se resolve uma pandemia. Então, o primeiro caso descrito, né, ele admitida de um paciente com 41 anos no mercado de Wuhan, no dia 20, do mercado de Wuhan, no dia 26 de dezembro. Tá, então, essa hipótese a gente já falou, né, ela está descartada, né, do vírus ser um vírus que foi feito. Ele é uma mutação desses animais, por quê? Porque na genômica do pangolim se encontra de 86% a 92% de similaridade do vírus, né, com o vírus desse animal. E no morcego, 95% de similaridade no vírus que é o portador, o morcego, né. O que eles acham que, né, uma grande autoridade médica, né, que é Zhong Nanshan, ele acredita que esse vírus pode ter passado para os humanos, né, através de um hamster ou de um rato do bambu, né, ou do rato do bambu, né, o elo perdido seja esse, e é o médico, inclusive, que liderou as pesquisas com a SARS-CoV-1, né, o primeiro vírus do corona, e agora está liderando as pesquisas nesse momento. A Organização Mundial da Saúde somente se posicionou no dia 30 de janeiro. Já existiam casos nos Estados Unidos, né, já no início do mês de janeiro. O senhor acha que foi tardia esse aviso para o planeta, enfim? Sim, né? Totalmente é uma coisa que as pessoas têm razão de se posicionarem em relação a isso, né? Uma organização mundial, né? Que preconiza a questão da saúde, e é uma das coisas que nós nos conhecemos em cima de um discurso que era sobre inatividade física, e uma população de 50% de adultos inativos, né, no Brasil. Então, tendo uma preocupação muito maior que essa agora, não ter tomado uma medida necessária antes do dia 30 de janeiro, né? Somente no dia 11 de março, né, no dia 11 de março, que ela definiu como uma pandemia, como pandemia a Covid-19.
É Depois do incrível, né? carnaval, quando já todo mundo tinha viajado para todo mundo. Então, até por isso é que se acham que alguns casos, né, no Brasil são anteriores ao dia 26 de fevereiro, que é o primeiro caso oficial, né? Uhum. Uma vez que o ex-secretário de Vigilância Sanitária, o Anderson de Oliveira, ele disse que o vírus já circulava, né, em meados de janeiro, né, ali na segunda quinzena de janeiro. Ele declarou isso à mídia, né? Sim, Oficialmente e os aqui, chineses, desculpa interromper, os chineses, eles estão com um poderio econômico muito grande e a população viaja muito. Então, os chineses, eles estavam no mundo viajando. Então, acredito que eles já tenham carregado nessas viagens já o vírus, né? nós temos aqui chineses, né? Nós temos um mercado, até eu vou falar um pouco da cidade ao lado, que é Ribeira depois, muito utilizado pelos santanenses ali, e basicamente são chineses, né? E algumas lojas, inclusive, de pessoas chinesas, né? Não nada, são pessoas que estão livres desse problema, uma vez que essa doença ela tem um período de 15 dias, né? Para até o aparecimento dela ou as pessoas, enfim, se curam e adquirem anticorpos. Então, as pessoas não vão ficar mais do que esse tempo. Então, ninguém viajou para a China e ninguém voltou da China. Isso é bom a gente ressaltar para evitar qualquer Uhum. dano a e tipo de preconceito a essas pessoas, Claro, né? Elas, há pelo menos um mês elas não, né? Ou mais elas não vão até a China, né? Tá, sim. então, outra coisa, né? O vírus surgiu aqui, né, no dia 9 de março, sendo que em Santana do Livramento, a nossa primeira notificação é do dia 19 de março de 2020. E a primeira morte relatada é do dia 14 de abril. Tá? Uhum. Nessa data em que relataram a morte, né, em Santana do Livramento, em 14 de abril, existiam 129 óbitos. Eu gostaria de colocar, né, chamar a atenção de vocês no Rio Grande do Sul. Olhem, 129. Então, eu peguei alguns dados, né, para colocar para vocês aqui de hoje, né, na realidade é uma estatística de hoje de manhã. Então, até hoje pela manhã, vocês podem ter visto antes de eu antes de eu apresentar para vocês esses dados aqui, eles estarem maiores, mas até hoje de manhã, segundo o European Center for Disease Prevention and Control, o ECDC, nós tínhamos no mundo 5 milhões 461.458 casos de Covid. É um Tá? E número, nós né? tínhamos 99.711 a mais do que o dia anterior. Ou seja, aproximadamente 100 mil a mais do que ontem. E aí, no Brasil, né? No Brasil, em média, é 1.000 casos, né, de mortes, 1.000 mortes por dia. Mortes por dia. Por dia. No mundo, 100 mil. Né? Então, esse vírus mata pouco, né? Uhum. Se matar um familiar nosso, se nos matar, se matar um vizinho, né? Um ente querido, né? Ele não mata pouco. Não. Não, não se conseguiu descobrir a letalidade ainda, não está bem definida no nosso país em si, por causa das subnotificações, né? Temos muito poucos casos ainda dentro do Brasil, né? Ou Uhum. seja, que são Esse número pode ser muito casos maior, né? confirmados. Confirmados nós temos até essa manhã aproximadamente 6.785 aqui no estado, né? Brasil eu coloquei para ti
Brasil nós temos 394 mil casos, 507, né? E temos 16.324 em apenas um dia. É absurdo. E é por isso a 24.600 mortes. importância. Assim, os números são chocantes e o grande viés é que as pessoas acabam se acostumando com os números e não percebem a importância dos cuidados que se tem que ter para que isso não chegue no celular, né? Então, a gente tem que tocar nesse assunto, até porque a live tem 40 minutos, enfim, né, que o Instagram deixa, da importância dessa conscientização, né, doutor Paulo? É uma situação bastante complexa, né? Então, outra coisa, né? Nós temos no Rio Grande do Sul, né? Hoje, 6.785 casos, 203 mortes em 259 municípios, tá? Então, já se recuperaram aqui 5.220 desses casos, 76,9%. Tá? E permanecem ativos ou em recuperação 1.362, 20% dessas pessoas. Em Santana do Livramento, né, nós temos até o presente 34 casos confirmados e um óbito. E como somos uma irmã gêmea, temos uma irmã gêmea que, infelizmente, os casos cresceram muito em uma semana, né? Esse que é o que eu gostaria de colocar para vocês, né? Nós temos uma situação que é a seguinte, né? Na revista Época agora, no dia 26, foi publicado, né, que foram feitos 1.100 testes, né? Em 100 mil habitantes vão ser feitos, né? 1.100 pessoas de 100 mil habitantes. E foi fechada a fronteira com o Brasil, né? Com Santana do Livramento, uma vez que até o dia 24, né, havia 12 casos positivos de corona. No dia 25, o balanço de pacientes para Covid já era de 29, com a notificação de 17 novos casos. Então, e eles dizem que, segundo aqui, né, isso aqui, os casos vêm daqui do Brasil. Né? Mas pelos atrativos que lá tem, né? E as pessoas estão viajando, elas não estão se isolando, não estão dando a devida importância a esse isolamento, né? Um detalhe, eu liguei para a Secretaria de Saúde ontem, né, e falei com Gabriela, e acredito que seja da Vigilância Epidemiológica. É a enfermeira responsável. Gabriela me falou, foi bastante solícita comigo, acredito que as pessoas estão com muito boa vontade em relação ao problema aqui em Santana, mas me foi relatado que as pessoas estão jogando partidas de futebol no Uruguai, estavam jogando até o relato dela. Sim. E a mídia colocou que pessoas vão para cultos religiosos no lado uruguaio, brasileiros também em cultos religiosos. Então, isso realmente é bastante preocupante, uma vez que Rivera tem em torno de 100 mil habitantes, Livramento tem perto de são 80 mil, mais ou menos, né? Então, juntando as duas populações, nós temos em torno de 200 mil pessoas, né? 180 mil, um pouco mais, um pouco menos. Porque tem muitas que são notificadas também, agora por exemplo, com o auxílio emergencial que o governo deu, né, se percebeu aquela população que está abaixo da linha da pobreza, que não tem CPF, que não tem identidade. Isso na fronteira é muito latente, isso. Tem muita gente que não tem registro, infelizmente. Então, a questão é problemática, uma vez que existe aí uma pesquisa do professor Pedro Halal, que foi feita em todo o Brasil, depois nós vamos retomar aqui, em que foram testadas pessoas, foram visitadas em diferentes cidades acima de 100 mil habitantes. Santana do Livramento não está nessa estatística.
Pois é. porque é uma, Ficamos à margem, né? Ficamos à margem, sendo que a população acaba se misturando com o país vizinho, que é uma fronteira imaginária, né? Uma linha imaginária. é, o professor Pedro é uma pessoa muito acessível, então eu desejo ter contato com ele para falar sobre essas questões binacionais, uma vez que eu já mantive contatos anteriores com relação ao uso de esteroides anabolizantes e o perfil epidemiológico dessas substâncias em escolares, um estudo nacional que eu fiz pelo Comitê Olímpico Brasileiro. E eu vou retomar as conversas com o professor Pedro, desde que haja o poder público queira intervir, tem interesse de nos auxiliar nesse processo. Tá? E a questão aqui que eu acho de serviços essenciais, né? Eu gostaria de colocar aqui para vocês. O que é essencial, né? E como a gente pode classificar aquilo que é essencial sem comprometimento da saúde? É uma questão que eu faço a todos aqui. O que é essencial para você? Para mim, uma questão que eu acho que é essencial é o alimento, né? Alimento e a medicação, se for necessária, para pessoas que tenham problemas e que precisem de remédios. Então, fiz uma pesquisa rápida aqui do conceito, eu gosto de conceituar as coisas. Essencial Como um é bom algo pesquisador, necessário, né? Como um bom doutor. é, é algo essencial, é algo indispensável, é aquilo que é inerente a alguém, né? É aquilo que é importante e fundamental, né, para nós. Isso que é o essencial, né? Então, na bioquímica, né, o aminoácido essencial é aquele que a gente precisa extrair de fonte externa porque a gente não tem, né? A gente não tem o aminoácido. Os aminoácidos que nós não temos são os essenciais, a gente precisa buscá-los, né, na alimentação. Enfim, a, a minha preocupação, né, veio desse decreto presidencial do dia 11 de maio da presidência da República. Antes disso, eu ficava acossado, eu não uso as mídias, né, meus amigos que me desculpem aí, estão assistindo, né, agora, eu raramente tenho utilizado, né, estou bastante acanhado em relação a isso e prometo retornar, e tem ficado mais, né, na minha vida da fazenda e na minha proposta atual agora, que é a Doutor Movimento, o meu espaço meu consultório de exercícios físicos, né, para pessoas que necessitam de um auxílio mais técnico e adequado às suas necessidades de saúde. E tendo esse espaço praticamente fechado, né, eu vi estava fechado até o momento do decreto, um decreto presidencial do 11 de maio de 2020, decreto 10.344, que tornou o salão de beleza, barbearia e academia de ginástica essencial. Através da presidência da República. Notem bem que isso, eu estou falando que me despertou, né? Não é uma questão de falar da questão política, é humana, enfim, é inerente a todos nós. Mas isso me tocou no sentido de me trazer uma preocupação, né? Algo nacional, adquirir uma notoriedade. Depois foi rechaçado esse decreto pelos senadores, né? E tem até uma publicação dentro do Senado que rechaça esse decreto, a Câmara rechaçou também, mas isso abriu uma margem, né, para que outros locais pudessem abrir. Eu fui buscar a documentação, a Associação de Academias do Brasil, ela emitiu logo em seguida uma determinação para todas as academias, como deveriam funcionar todas as academias.
E aí esse documento é bastante vasto, é bem redigido, enfim, só que com todas as medidas dentro daquela data, porém, nem todas as medidas elas são, elas são válidas, elas têm validade, argumentação científica, né? Uma vez que tu tem um experimento, né? Por isso que a gente leva um tempo, e isso que as pessoas não entendem, para que tu possa ter uma, entre aspas, uma certeza matemática ou científica, né? Não é, nunca é uma certeza. Tu tem nas afirmações das tuas hipóteses 90% de certeza, 95%, né? Existe sempre a incerteza. Eu chamo dessa maneira, né? Então, 99%, conforme o tamanho da população a ser investigada. Então, não tem como uma pessoa tomar medidas em relação a um problema que é bastante grave, de uma coisa que contamina muito, né? Vocês viram aquele vídeo Uhum. do CDC? Tem um vídeo do CDC que aparece um enfermeiro afrodescendente ali, e muito legal, assim, nos Estados Unidos, e ele manipulando as coisas, e em luzes, e fontes luminosas nas mãos, na porta, na maçaneta, aonde ele toca, no nariz, depois outra pessoa toca, a maneira de contágio muito ilustrativa que o CDC fez, né, nos Estados Unidos para demonstrar o quanto é esse vírus contagioso, o quanto ele contamina. Então, como é que nós vamos abrir espaços, colocar em espaços fechados as pessoas, né? Nem todos são arejados e são adaptados a isso. Quem é que vai fiscalizar isso? É interessante fazer até, desde que se fiscalize antes, se organizem, como fazem, né? Como fizeram nos Estados Unidos, as coisas não abriram ainda, né? Eu tenho pessoas que eu oriento em exercícios lá, basicamente em Miami, e a academia não está aberta. As atividades têm que ser feitas em casa. Então, é importante colocar para vocês que o Conselho Regional de Educação Física de São Paulo, né, ele é um órgão que representa a nossa classe profissional. Ele reforçou o decreto 10.034, porém ele veio ele detalhou recomendações da educação física frente à epidemia, né, para o governo do estado de São Paulo. Mesmo assim, o governo do estado de São Paulo mantém as academias fechadas até o presente momento. Tá? No Rio de Janeiro, no Distrito Federal, também permanecem fechadas. Distrito Federal, a cidade do presidente da República. Que incitou para que sejam abertas, né? Isso. No Rio Grande do Sul, o decreto 55.240 de 10 de maio apresenta regras para o distanciamento controlado. Entretanto, ele carece de detalhes para os esportes e as atividades físicas. Ele apresenta regras de lotação, basicamente 25% de lotação em bandeiras amarela e laranja. Livramento está dentro da bandeira, né? Amarela, eu acho, ou laranja, mas qual é o critério, enfim, dessa... Mas é como tu falaste, né? A gente teve uma bandeira amarela, subiu para laranja quando houve a morte, né? E houve alguns contaminados. Agora eu não sei qual é a situação atual, mas não estão vendo o Rivera, né? Se a gente fosse unir as duas cidades, talvez a gente já estivesse até na bandeira vermelha, porque com a rapidez como houve a contaminação do lado uruguaio, não interessa se foi trazido pelo Brasil, se foi gerado, enfim, não vê o caso, mas que essa situação acaba explodindo. E aí nós fomos vistos como situações à parte, que não é verdade. Na realidade, nós estamos à margem. Eu não quero causar polêmica alguma em relação aos espaços de cada um aí, de quem está tirando o seu sustento aí, é fundamental, né, para a vida, né? Mas tem questões que são de responsabilidade humana e social
Então, e todo mundo tem, né, as suas responsabilidades, né? Tu tem um espaço muito legal, que é o IRD permanece fechado, tem a maior faculdade de ensino à distância, né, do Brasil, a Cruzeiro do Sul, e tu não Uhum. pode atender as pessoas. Não, mas a E o gente que paga, a gente está trabalhando é, no EAD, nós temos um atendimento presencial individualizado, se for necessário, praticamente ele não existe, ele todo atendimento é feito no WhatsApp, prova de vestibular, tudo é feito online. Né? Nós estamos trabalhando, nós estamos montando um estúdio para que todos aqueles alunos que ficaram lá presencial do Instituto IRD possam, né, ter as aulas de forma online em função da segurança da saúde dessas pessoas, independente de decretos. Então, a gente tem que tratar com responsabilidade e tentar se reinventar, porque aonde a gente, estamos na bandeira amarela, está falando aqui o professor Sandro Custódio, isso. boa noite, professor. Obrigado, Tá? Sandra. Na verdade, assim, é uma bandeira amarela, mas que a gente sabe que estaria na laranja se computasse o Ou lado do Uruguai. vermelha. Ou vermelho. Ou vermelha. Ou vermelho, que é Tá? pior. Então, assim, ó, o decreto 20.583, eu Nós só gostaria de temos 10 colocar minutos, aqui. tá, doutor? Nós só Tá, temos tá. uns 10 minutos mais da live. Tá, só deixa eu finalizar essa parte aqui. Ele autoriza a abertura de pequenos estádios, né? Em Porto Alegre, né? O Nelson Marquesan fez isso. E tem lá também um decreto 20.562, que permite o treinamento de atletas em clubes esportivos. Só que o Nelson Marquesan, ele define muito especificamente os decretos dele. Eu achei bem, bem válido, né? Até para iniciativa pública, essas consultas, porque o importante é nós copiarmos boas práticas, né, de outras cidades, para que a gente possa reutilizar de uma maneira mais... a gente não pode perder tempo, né? Não dá para perder tempo. Temos Santana do Livramento, né? O detalhe, Porto Alegre ainda não, as academias, elas estão, e os locais, eles estão verificando ainda, né, se vão abrir ou não, muitos deles, porque são tantas determinações. Então, Sojipa, Grêmio Náutico União e algumas academias grandes estão verificando se a instalação consegue atender o decreto, né? Algumas já Até conseguiram pelo abrir. fato de que se a pessoa vai ter poucos alunos, né? Nós pensamos nesse aspecto. Tu precisa ter um afastamento. E aí esse afastamento não vai gerar a parte do lucro se tiver ar-condicionado ligado, professores que vão ter que ter mais professores, enfim, iluminação, etc. Tu vai dar um atendimento para menos pessoas, vai ter um custo maior. Isso contabilmente aplicável. Então, nem sempre vai ser viável que haja esse distanciamento que é necessário para que não prolifere a doença, o vírus, enfim, nessas localizações. Santana do Livramento, nós temos desde 17 de abril o decreto 9.033, tá, que ele perdeu a validade recentemente, que incluiu atividades, treinamento individualizado, né, o treinamento personalizado e pilates e a fisioterapia, tá, e as atividades físicas com personal. Tá, e em 7 de maio, ela colocou detalhes para abrir as academias de Santana do Livramento, no decreto 9.049. Tá? E ela colocou 30% da ocupação. E nós temos alunos do Brasil e do Uruguai circulando nas duas cidades. Né? Não tem aqui controle de temperatura. Não tem controle de sintomas, né? Os controles de sintomas básicos da gripe, né? Da síndrome gripal aguda. Qualquer gripe. Né? O controle de temperatura é só ter um termômetro. Então, mas tem medidas aqui cautelares aqui que servem para todos, né? Eu acredito que os colegas são muito responsáveis, né? Tem até uma certificação que é colocada pelo Conselho Regional de Educação Física,
que nós temos que fazer certificação do Ministério da Saúde pelo SUS. Então, nós estamos sabendo já e nós somos... Eu fiz a capacitação e acredito que muitos colegas devem ter feito, porque ela é recomendada, né? É praticamente obrigatória para nós, né? Como profissionais da área da saúde. Temos também esse decreto 9.061, que tornou a prática criminosa, né? Pessoas que estão com uma síndrome gripal ou principalmente com coronavírus e saem até a rua, né? Então, isso é bom salientar do dia 21 de maio. Tá? O que eu gostaria de colocar aqui para vocês, né? Existe um risco de contaminação. Esse risco de contaminação ele é mais para os espaços fechados, tá? As partículas de aerossóis né, e as gotículas de saliva, elas ficam no ar até de 3 a 4 horas, elas podem ficar no ar, tá? E em relação ao exercício externo, ao local, se sabe que o confinamento de muitas pessoas passa o vírus, e se sabe que em locais fechados, essas partículas se mantêm mais tempo e não se dispersam com facilidade. Tem que abrir janelas, tem que manter o ambiente arejado. E limpar o tempo inteiro, né? Por uma simulação de computação da Bélgica e da Holanda, foi verificado que até uma distância de 20 metros as pessoas ao ar livre podem contrair essa doença. Né? Então, 20 metros, olha só. 20 metros. Então, quando estiver caminhando, deve caminhar em torno de 4 a 5 metros da outra pessoa que está à sua frente. Ao lado não pode caminhar. Corrida, pelo menos a 10 metros. Imagina. Pedalar, infelizmente, né, ao ar grande, né? Pedalar ao ar livre, 20 metros de distância. 20 metros de distância. Tá? Então, detalhe atual, tá? Do dia 20/5, para finalizar e para fazer uma reflexão com todos vocês. 112 pessoas foram contaminadas numa academia da Coreia do Sul, país que melhor controlou a doença no mundo. Segundo a Universidade de Bangkok, tá? A melhor revista de infectologia, Emerging Infectious Disease, publicou esse artigo. Tá? Então, vocês veem que 112 contaminações dentro de uma academia, no país que é a Coreia. Tá? Eu compartilhei essa reportagem e as pessoas me negaram, tá, mas isso foi lá, não foi aqui. Sim, mas justamente a prática dessa situação aqui pode causar o mesmo que aconteceu lá. Até o momento, né, o que eu vi, e que eu vou ver se eu traduzo para nós, e vou ver com o poder público se a gente consegue compartilhar, ou através da iniciativa privada dos meus amigos aí, a gente consegue fazer as traduções dos guides do Reino Unido. Tá? No Reino Unido eles estão com os locais abertos agora, e eles têm orientações para o distanciamento social lá. E tudo é feito em passos cuidadosos. Então, lá as coisas são feitas aos poucos. Uma notícia aqui que está na mídia, acabou de baixar ali, 9 casos de coronavírus em Ribeira, mais 9 casos, agora confirmado. Agora. E podem ser daqui, né? Então, o que eu sugiro a todos, né? Como a gente vai sair dessa Covid? Nós só vamos sair disso isolando as pessoas infectadas. Como é que nós vamos isolar essas pessoas? Nós temos exames, né, que são feitos. Eu descobri que um laboratório daqui da cidade faz por R$220 para um número de pessoas em torno de 5 a 6 pessoas. Então, nós vamos ter que pagar pelo nosso exame. Se a gente precisa trabalhar com as pessoas, né? No meu caso, que trabalho com pessoas que são mais exigentes em relação à saúde, eu preciso fazer o teste, tá limpo, né? Da mesma forma, esses locais que querem funcionar, eu sugiro que os profissionais realizem o teste, da mesma forma que aqueles profissionais de Lajeado realizaram, de Passo Fundo, onde se verificou um monte de gente assintomática e com o vírus do Covid-19. Então, mas só testando para a gente saber. Eu lhe pergunto, mas aí o profissional ele vai ter que fazer a cada 15 dias esse exame para poder passar essa tranquilidade para os seus clientes?
Não sei, pelo menos fazer. Não, eu acredito que ele deu a fazer pelo menos uma vez por mês, né? E isso aí, talvez o poder público, se nós somos uma atividade essencial, o poder público tem que me dar o exame. Ele tem que me dar. Por que que ele está dando para o agente penitenciário? Porque ele está dando para o enfermeiro. Entendi. Então, se eu sou serviço essencial, ele me liberou em decreto, ele tem que me dar o meu exame. Tá? Então, pessoal, né? Somos do serviço essencial, precisamos ser testados, precisamos fazer o exame. Né? Então, o poder público tem que dar esse exame para nós. Segundo o secretário da Saúde, eu não sei se esse senhor ainda permanece, Não, agora mudou Sérgio, tudo. Sérgio Quer dizer, Aragon, nós não ele falou sabemos que nós... porque ontem eu outro prefeito. Isso, eu sei. O nosso o prefeito me recebeu até, inclusive, o senhor Ico Charopem, uma das pessoas que escutou minha voz. Eu estou aqui à sua disposição, prefeito Ico. Eu não tive a mesma sorte na outra gestão. O senhor Aragon, ele me disse que vão ser realizados aqui 2.500 testes previstos pelo governo. E no município está recebendo 1.200, mais 300 comprados, dos 6.000 previstos. Ele declarou isso aqui à plateia, tá? Isso aqui no dia 21/5. Tá? Então, essa é a minha colocação para todos, né? Eu gostaria de colocar que nós estamos numa caixa de Pandora, na qual fervilham os males da humanidade. Os gregos fizeram sair a esperança em último lugar, por considerá-la o mais terrível de todos. Não conheço símbolo algum mais emocionante do que este, né? Então, caixa de Pandora, né? Que o último mal que sai dela, saem todos os males, né? Mas a única coisa que resta para nós, ao final, é a esperança. Então, saíram todos os males, não resta a esperança, e vamos agir, pessoal. Precisamos agir, aonde estivermos, em Santana ou no Rio de Janeiro, quando eu vi alguns amigos entrando aí, ou em Porto Alegre, alguns colegas da área da saúde, alguns pesquisadores, precisamos agir, né? Não podemos ficar mais de braços cruzados como eu fiquei todo esse tempo. Eu me coloco à disposição de todos para criar soluções relacionadas ao distanciamento social controlado, dentro da nossa cidade, dentro do nosso estado e dentro do nosso país. E na nossa fronteira amiga também. Agradeço a todos a atenção, muito obrigado, Dori, muito obrigado, Wirde, ao Alexandre e às crianças. Eu que agradeço, doutor Paulo, foi muito importante, é muito esclarecedor. O Instituto Rio Grandense de Desenvolvimento Educacional se sente honrado por ter profissionais de alto gabarito, como é o seu caso, principalmente atuando e residindo na nossa fronteira, e acho importante, sim, que os agentes políticos, os agentes públicos que estão hoje responsáveis pela saúde do nosso município e da nossa fronteira, ouçam pessoas que são cientistas, como é o caso do Dr. Paulo, né? Que é um cientista com doutorado, que trabalha, já criou até a Liga de Epidemiologia da Universidade Luterana do Brasil, que estudou na URGS, que estudou na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que são centros referendados na área de saúde, e eu acho importante, sim, e agradeço muito a sua voz aqui, porque não é uma brincadeira, é um vírus. E se é considerado hoje a atividade física, como outras, como uma atividade essencial, é importante, sim, que se tenha um controle dessas atividades. E essa preocupação vem também para mim na questão da educação, se caso venham a liberar também as aulas presenciais, porque eu acho realmente muito arriscado que as pessoas tratem esse vírus apenas com números. E sim, são pessoas e há uma humanidade aí que deve ser protegida. Eu agradeço imensamente, com muito prazer que a gente encerra mais uma live do Instituto IRD, com a presença de uma notoriedade na área da saúde e da educação, que é o Dr. Paulo Rodrigo Pedroso da Silva. Boa noite a todos, obrigada pela audiência. Nós iremos replicar esse vídeo também em outras redes sociais, como Facebook.